Graça e paz, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Comigo eu estou muito bem, né? Idade nova, 62 anos, feliz da vida com Jesus, porque a nossa alegria ela não pode ser artificial, passageira, né? A nossa alegria é de dentro para fora. Ontem fizemos um culto ao ar livre, com os irmãos lá da Praia da Redonda, né, em renovação dos meus votos. Aí aproveitei e comemoramos o nosso aniversário, né? Gratidão a todos que vieram, né? A família proprietária da minha casa, que aqui eu moro, né? E eles fizeram uma surpresa para mim com os lanches e outras irmãs também, né? Minha filha na fé e minha discípula, né? E foi muito bom, né? Sobretudo levando a palavra que transforma a vida. Hoje eu gostaria de só fazer uma reflexão no livro de João. João, capítulo 1, né? E eu dividi em duas sessões que eu estou estudando, como eu disse a vocês. A primeira sessão, né, é a verbalização do verbo, né? E a segunda sessão, o testemunho de João e o Batista, e o que mais? O testemunho de João e a consciência da sua chamada, a consciência da sua missão, no caso de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o capítulo 1. E o verbo era Deus, né? O autor desse livro foi João Evangelista, né? Alguns anos após do cumprimento da morte de Jesus, ele escreveu esse evangelho, né? E ele começa já uma introdução assim, bem forte mesmo. No princípio, ele era o verbo. E o verbo se materializou, se verbalizou no princípio, que princípio? Lá no Gênesis, né? Porque Jesus ele está em toda a palavra de Deus. No Gênesis até o Apocalipse. Aí no 2, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fazia, como eu disse, lá no princípio do Gênesis. Haja luz e houve luz, e por aí em diante. Quero também salientar aqui aos meus ouvintes que eu não sou nenhuma teóloga. Eu fui para um seminário teológico, não colei grau, sim, mas eu não sou nenhuma teóloga, eu não tenho profundidade nenhuma, e eu só estudo a palavra de Deus, né? E agora, mais do que nunca, né? Porque ela é inerrante, né? Ela é inerrante. No 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele quem? Jesus. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Que trevas são essas? O mundo, não o mundo cósmico, não o mundo animal, mas o mundo pessoas, né? Mas as trevas não compreenderam, né? Porque não compreende. Viram Jesus, Jesus disse quem era, mas não foi compreendido, né? Subtende-se que aqui toda a nossa missão, porque a gente vai imitando a Jesus, né? Ela não é compreendida por muito, é mais por muitos que não compreendem e poucos que compreendem. E no 5, e a luz resplandeceu entre as trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, João o Batista, primo de Jesus, sua mãe era Isabel. Mas aqui tem uma curiosidade bem interessante. Este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele.
João, o Batista, ele não conhecia Jesus, apesar de serem primos, apesar que Maria foi visitar Isabel, quando ela recebeu a notícia que ela tinha sido agraciada, mas eles não conheceram, né? Deus sabe por quê. Porque se eles tivessem uma intimidade de primos, muitos não iam acreditar, eu acredito, na voz de João Batista. Não, são primos, eles se conhecem e coisa e tal, né? E eles não se conheciam. O 7. Este veio para dar testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então, Jesus, ele é a luz do mundo. Quem não está em Jesus anda em trevas. Entende? É fato. No 9. Ali estava a luz verdadeira, que alumiava a todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Estava no mundo quem a luz, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Por que não o conheceu? Porque foi a vontade de Deus que o mundo não o conhecesse, não, queridos. Porque o mundo, pessoas, não quis conhecer. Não quis. O 11, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Quem é os seus? Ele veio primeiro para quem? Para o seu povo judeu, os israelitas. Mas eles não quiseram, não reconheceram o ministério de Jesus. E digo mais, quem fez essa articulação todinha na época? Adivinha aí quem foi? O sistema religioso. Ai, se vocês entendessem do que é capaz o sistema religioso. O sistema religioso, quando ele quer levantar, ele te levanta. Mas se você errar 1 grama, ele te abate. Isso é o sistema religioso. E continuando, veio para que os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu o poder de ser filho de Deus. Aí já cai por terra esse conceito, não é? Esse conceito que o mundo, sistema humano, diz que, eu sou filho de Deus. Não, queridos. Só é filho de Deus aqueles quanto o receberem. Você é criatura. Filho não. É o que a palavra de Deus está dizendo. Você tem uma Bíblia em casa? Seja de qualquer tipo, abra aí em João 1:12. Mas a todos quanto receberam. Receber é aquilo que a gente diz, aceite Jesus. Receber o quê? Dele ser Senhor da sua vida. Receber o quê? Dele ser seu mestre. Receber o quê? Dele ser seu pai, o seu guia, o seu salvador. Esse deu-lhe o poder de serem feito filho de Deus. Deu-lhe o poder. Só quem tem esse poder é Jesus. Aos que crerem no seu nome. No seu nome, não é religião, eu bato e afirmo, não é sistema religioso que salva. 13. Os quais não nasceram do sangue nem da vontade de carne. Aqui está falando sexualmente. Nem da vontade de varão, mas de Deus, da vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos creiam, mas todos não querem crer. 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça. Vamos voltar aqui. Cheio de graça
No 14, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, favor e dádiva não merecidos, cheio da graça e da verdade. Se aqui o autor está dizendo da verdade, subtendes que os outros caminhos é mentiroso, né? Bom, agora vamos ver aqui, essa foi a primeira sessão. A verbalização do verbo, eu estou lendo na minha Bíblia, olha. Viu? Eu não estou lendo em apostila, não. É porque eu marco, ó. Eu marco, eu risco, certo? No primeira sessão a gente viu a verbalização do verbo, né? E também a consciência missionária de João Evangelista, de estar trazendo esse relato aqui. Agora, na segunda sessão que eu separei, é a partir do capítulo 15, né? E a gente também viu aqui a plenitude. A plenitude. Eu quero achar o versículo que eu falei da plenitude. Eu acho que é no 12. Mas a todos quanto receberam, deu o poder de ser filho de Deus e crerem aos que crerem em seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de varão. Ainda não tá, não foi. A plenitude. Eu passei o nome da plenitude, mas vamos para a segunda sessão. Começa no versículo 15, o testemunho de João Batista e a consciência da sua missão, porque você tem que ter sua consciência missionária da sua missão na terra. João o Batista sabia que quando ele cumprisse a sua missão, ele ia partir logo, porque, vamos ver aqui, João testificou dele e clamou, dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim, antes de mim. Ele disse, o que vem depois de mim, porque ele tinha que clamar no deserto. O deserto é o quê? Deserto é onde tem morte. Deserto é onde não tem vida. Deserto não gera vida. Este mundo é um deserto, né? O que vem depois de mim e antes de mim. Ele disse depois, ele estava clamando e Jesus vinha depois dele. Mas aí ele disse antes de mim. Por quê? Porque ele era o verbo. Todas as coisas foi feita por ele. Por quem? Por Jesus. Ele verbalizou, então, antes de João e depois de João. Veja bem, no versículo 15. E que vem depois de mim, antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Ele foi o alfa. Jesus, ele é o primeiro de tudo. Ele é o alfa. Ele é tudo. Ele é tudo. Glória a Deus. O que vem depois de mim. E o 16. E todos nós recebemos também da sua plenitude. Pronto, achei a palavra plenitude. Eu fui ver no dicionário Aurélio. Plenitude é completo, inteiro, cheio. Olha aqui. E todos nós recebemos também da sua plenitude, completo, cheio. Por quê? Porque quem não tem Jesus é vazio, certo? É vazio, não está imerso no Senhor, não tem a plenitude. Meu querido amigo, meu querido irmão, até os que estão dentro do sistema religioso, se você sente esse vazio, porque você não tem a plenitude, porque quando se tem a plenitude de Jesus, ele é imerso, ele é cheio, venha o que quiser.
Venha o que vier, mas ele tem uma alegria completa, a plenitude com a graça, aí ele diz, a graça sobre graça, favor imerecível, né? A graça, favor, dádiva imerecido da parte do Senhor para todos nós. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Teve a lei que foi dada por Moisés, teve o decálogo, que foi os 10 mandamentos dada por Deus, e outras leis que foi dada por Moisés. E aí ele diz, visto porque por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então a lei foi dada por Moisés, ninguém é salvo pela lei. Então aqui abre um precedente que essas invenções que o sistema religioso bota, né, cargas pesadas, leis humanas, meramente humana, não salva, não. O que salva é a graça e a verdade que vieram por Jesus Cristo. A graça e a verdade, no 18. Deus nunca foi visto por alguém. Então, se alguém diz que viu Deus, é mentiroso. O Filho unigênito que está no céu, no seio do Pai, este o conhece. Quem conhece a Deus? O próprio Jesus, porque ele é Deus. O 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram a Jerusalém, de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para que ele perguntasse, quem és tu? Vamos ver aqui, olha. Quando os judeus mandaram, quem foi? Quem foi que mandou espionar a vida de João Batista? O sistema religioso. Vai ver quem é aquele homem que clama no deserto. Que invenção é essa? O que é que ele está fazendo? Porque o sistema é assim. Nem faz e nem deixa ninguém fazer. Porque tem que seguir as regras do sistema. Não mudou nada. Continuaram imitando o sistema religioso da época de Cristo. Mas Jesus veio quebrar paradigmas. E ele quebrou. A gente vai ver. Deus, o 19. E mandaram de Jerusalém sacerdotes, está vendo que foi? O sistema religioso? E levitas, para que lhe perguntasse quem és tu. O versículo 19 do capítulo 1. E confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Ele confessou quem era, ele confessou o que era a chamada dele, ele confessou a consciência missionária, porque o evangelho, ele é puro e simples. Eu morro dizendo isso. Ele, João, não fez invenção, ele não modificou nada, ele seguiu à risca o que Deus mandou. E aqui tem os passos. Ele seguiu à risca. Ele não declarou nada que aquilo que Deus não tinha declarado. Então as pessoas, ele disse, arrependei-vos e crede. Então ele batizava, ele não pedia certidão de casamento, ele não pedia certidão de nascimento, ele não perguntava se ele estava coligado a um sistema religioso, ele não perguntava se era dizimista, porque isso são invenção humanas. São invenção humanas do sistema. Está tudo aqui, o modelo está todo aqui. O modelo, nada mudou. Sacerdotes e levita, para que ele perguntasse, quem és tu? E confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. 21. E perguntou-lhe então, quem tu és? Tu és Elias? Eles estavam muito curiosos, eles estavam muito preocupados, porque é assim, se Deus levantar alguém no deserto, o sistema religioso fica, viu? Se for de Deus mesmo, é uma perseguição feroz. E disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não.
Diz-lhe, pois, quem és para que darmos resposta àqueles quem? Os grandão do sistema, está aqui no versículo 22, que nos enviou, que disseste de ti mesmo. Então, ele vai dizer aqui a sua chamada. Versículo 23 diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Aí ele dá o decreto, endireitai o caminho do Senhor. Porque vocês não são líder? Hein? Endireitar o caminho do Senhor, pregue simplesmente a Bíblia. Não faça invencionismo. Pregue a palavra pura e genuína, né? E endireitai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados era dos fariseus. Versículo 24. O sistema religioso, irmão, né? 25. E perguntou-lhe e disse-lhe, por que batizas? Sempre tem um questionamento. Não é assim, essa não é a nossa tradição. Por que tu vai pregar se tu não é enviada por nenhuma convenção? Quem disse isso? A maior convenção que nos enviou foi a de Jesus, lá no final do capítulo 16 de Marcos. Ide por todo mundo. Aí tem uns que dizem, mas tem que ter a cobertura. Eu pelo menos já tenho, que é a de Jesus e do Espírito Santo. Existe melhor? Se existir, você comente aí nos comentários. 25. E perguntou-lhe e disse-lhe, por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem um profeta. Ah, meu Deus, como o povo não entende que a coisa é muito simples. 26. João respondeu-lhes e disse, eu batizo com água, mas no meio de vós está um que vós não conhece. É porque o sistema, como não anda segundo o Espírito Santo, então não conhece. Porque o que não conhece é o que persegue, o que não conhece é o que critica, o que não conhece é que bota norma, os que não conhecem é o que diz para que isso. Porque os que conhecem fica calado e ora. Amém? Que vocês não conhecem, 27. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correntes da sandália. Então, além dele dar o decreto, além dele dizer o teor da sua missão, ele mostra total humildade e dependência de Deus na sua missão. Esse é a chave mestra, humildade para que a gente seja bem-sucedido na nossa missão. 28. Essas coisas aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Tudo isso, esse diálogo, essa visita, não indesejável, mas eles saíram com decreto, foi lá do outro lado de Betânia, onde João estava batizando. E João continuou fazendo o que Deus mandou ele fazer. É por isso que hoje eu mudei muito o meu conceito, eu estou com 62 anos e eu acho que não tenho mais tempo a perder para estar ficando com dúvidas ou pensando o que as pessoas pensam. Não, eu estou consciente do que o Senhor me chamou e eu vou fazer o que Ele trouxe a minha pessoa aqui para Icapuí. 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do que eu disse, após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era no princípio do que eu. Pronto, então ele apontou. Mas ele apontou para Jesus porque ele teve um sinal. Ele viu um sinal, Deus deu um sinal, Deus deu uma orientação. A gente não faz nada se a gente não tiver um sinal, uma orientação de Deus. 31. E eu não conhecia, tá vendo que ele não conhecia o seu primo? Eles foram criados separados. Mas
para que ele fosse manifestado a Israel. Ele não conhecia, para que ele fosse manifestado, apresentado, conhecido em Israel. Vim eu por isso. Agora ele está dizendo, olha aqui minha missão. Vim eu por isso, batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousou sobre ele. O 33. E eu não conhecia, segunda vez, eu não conheço ele, estou conhecendo agora. Mas o que me mandou batizar com águas, quem mandou ele batizar Jesus com água? Está aqui no 33. Quem? Deus. Deus disse a ele, olha, João, o meu filho vai lhe procurar, viu? Vou dar um sinal, vai ter uma pomba. Vai ter um sinal. A quem essa pomba pousar, você batize ele com água. Esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito. Quem disse? Deus. Esse homem era um homem de oração. Esse João Batista aqui vivia no deserto, separado do sistema político, separado do sistema religioso. E aqui dá uma lição para nós. A gente que quer fazer a obra de Deus tem que ser separados. Orar. Não, mas eu oro uma hora, ore mais uma. Leia a palavra. Busque a Deus. Porque ele deixa bem claro aqui, no 32. Ele me mandou batizar. Ele quem? Deus, está entre as linhas. Quem era que ia mandar João Batista batizar Jesus além de Deus? E ele disse, o Espírito sobre ele repousa. Este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Eu vi o sinal que Deus mandou. E eu tenho testificado que esse é o Filho de Deus. Então aqui, nós vimos aqui, ele dizendo por 2 ou foi 3 vezes que não conhecia Jesus, para que ele fosse manifestado. Ele aqui mostrou no versículo 31 a consciência da sua missão. No 32, porque no 31 ele diz, para isso foi que eu nasci. Para isso foi que eu nasci. E no 32, ele batiza. Ele vê o sinal. E no 34 diz, e eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Pronto, encerrou a missão de João o Batista. Missão cumprida. Logo, nosso irmão em Cristo vai perder sua cabeça, porque quem cumpre a missão cabalmente de Deus não ama a sua própria vida. Abandona tudo, deixa tudo. Vocês entendem o que eu quero dizer. Não é abandonar a família, não é nada disso, mas ele tem essa consciência que a missão dele acabou e ele entregou a missão e pronto. E logo mais foi levado, preso e perdeu sua cabeça. Perdeu sua cabeça feliz. Nós ficamos na segunda sessão e depois vamos ter a terceira sessão. Os primeiros apóstolos de Jesus. Foi quando ele funda a igreja apostólica dele, a escola, a igreja não, perdão, misericórdia. Igreja é eu e você. A escola apostólica e os primeiros milagres, né? Então, que Deus e Cristo aplique essa palavra no nosso coração e que a gente tenha uma consciência plena que nós servimos a Jesus, não o sistema. Irmão, olha, eu vou dizer um negócio a vocês. Se a gente for enumerar quanto de engano e erro o sistema religioso tá, e eu desperto agora a igreja brasileira, busca ao Senhor, viu? Porque Deus vai balançar a figueira aqui no Brasil.
depois vocês me contam, viu? Então, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Me ajude com suas orações na minha missão, para eu também cumprir o meu chamado. Deus abençoe a todos.